Então, né, a gente vai estudar juros compostos, lembrando que a nossa regrinha, né, de juro composto, a gente já estudou um pouquinho de juros simples, a gente já estudou um pouquinho de porcentagem, e aí a gente se depara com a questão de juros compostos. O juro composto é o famoso juro sobre juro, né, que muito se trata aí geralmente as questões de dívida de cartão, dívidas em geral, né, elas geralmente são tratadas como um processo de juro composto. Tem também as regras de amortização, que é por causa de empréstimos e tudo mais. Coisas que vocês vão pegando o jeito com o andado dos conteúdos, tá certo? Bom, a gente mantém aquele mesmo padrão de formar uma legenda, tá legal? Só que nesse caso a legenda geralmente ela vai ser utilizada dessa forma: M representando o montante, C representando o capital, I representando a taxa unitária, tá legal? E vai ser representando a taxa unitária, ou seja, é o valor do porcento sempre dividido por 100. E T vai representar o tempo, tá bom? Se eventualmente a gente precisar, a gente vai utilizar o juro, a gente utiliza, mas nesse caso aqui a princípio não, tá legal? Diz o seguinte, observe aqui, ó. Uma determinada instituição financeira cobra os juros compostos a uma taxa de 1,5% ao mês. Então essa é a nossa primeira informação aqui, tá? 1,5% AM, a gente pode abreviar dessa forma. Depois de 3 meses, ou seja, 3 meses se refere ao tempo, tá? Quanto o banco cobrará de juros de um cliente que fez um empréstimo de 10 mil reais, ou seja, o capital de saída foi 10 mil reais, tá bom? Ou seja, ele pergunta quando cobrará de juros, mas para eu encontrar os juros, né, eu tenho que encontrar, nesse caso, primeiramente nos juros compostos, eu encontro o montante. Depois basta eu saber que o juro é a diferença do montante menos o capital, tá legal? Então essa informaçãozinha aqui, ele não pede o montante, ele pede os juros. Mas a regrinha de juros compostos é essa aqui, ó. M, que é montante, é igual, deixa eu colocar de vermelho para facilitar já. Tá bom? M, que é resultado de montante. Deixa eu ver aqui, turma, vocês estão acompanhando, né? Acho que eu estou transmitindo à toa. Beleza. É igual, e a regrinha nossa é essa aqui, ó. Tá? Pô, tem essa parte não. Perdão. C de capital multiplicado por 1, que refere-se ao 100%, mais I, que é a taxa unitária, elevado a T, que se refere ao tempo. Tá certo? Então, antes da gente iniciar, eu preciso converter essa taxa unitária aqui, ó. 1,5% era como se fosse 1,5 dividido por 100, tá bom? Que aí o resultado é igual, né? É igual a 0,015, tá bom? Esse é o valor de 1,5%. Se eu pegar aqui na calculadora e a gente dividir, né? 1,5 dividido por 100 é igual a 0,015, um valor que está ali. Então vamos lá, mas continuando aqui, né? Montante, então a gente vai substituir. A gente primeiramente vai encontrar o montante, é igual ao capital, que foi 10 mil reais, né? Eu vou colocar aqui sem o zero, sem um pontinho, tá bom? Se eu colocar com um pontinho, eu posso substituir o sinal de multiplicação pelo x, né? O tradicional x. 1 mais 0,015, tá bom? Elevado ao tempo, que é 3. Então a regrinha ficou essa, né? Após a substituição, vamos ter 1000 ou 10 mil vezes 1 mais 0,015 elevado a 3. Eu posso aqui ainda ir mais fácil, né? Vamos somar aqueles dois valorizinhos ali no parênteses. Então vai ficar 10 mil multiplicado, né, por 1 mais 0,015 vai dar 1,015 e aí sim elevado a 3.
Esse valor aqui, ó, observe que na questão ele já traz, né, um dado aqui, 1,015 elevado a 3 é igual a 1,04567. Ou seja, para que vai servir isso aqui? Isso aqui é como se fosse o resultado, é o resultado dessa potenciação aqui, ó. É o resultado dessa potenciação. Ou seja, numa calculadora normal eu precisaria fazer 1,015, né, vezes 1,015 vezes 1,015, ou seja, 3 vezes, para encontrar esse valor. Tá vendo? Observe que ele está abreviado, ele só veio até o 7 aqui, colocou 2, 4, 5 casas decimais. Aqui nesse caso, na nossa calculadora aqui está com 9 casas decimais. Não precisa chegar a tanto, né? Então, o montante é igual a 10.000 vezes o resultado da GLIR, né? De 1,015 elevado a 3 é 1,04567. E aí, basta a gente multiplicar, né? O montante final é igual, 10.000 vai deslocar essas casas aqui 4 para cá, 1, 2, 3, 4. Então era como se a gente tivesse 10.456 reais e 70 centavos. Esse é o montante, tá? Esse é o montante. Não é a resposta que ele quer. A resposta que ele quer saber é dos juros, né? Como é que eu faço então para encontrar os juros? Para encontrar os juros produzidos, o que é que eu vou fazer? Vou pegar o capital, o montante, e subtrair o capital, né? Ou seja, os juros é igual o montante, que é R$ 10.456,70, menos os 10.000 que foi o valor que foi tomado de empréstimo, né? E aí os juros obtidos é a diferença, R$ 456,70. Tá legal? Ou seja, é uma questão teoricamente simples, não é tão complexa, né? R$ 456,70. Beleza? Olha para a questão 32. São apenas 4 questões. Isso, são apenas 4 questões. Ele aqui novamente, ó, ele pede, calcule o montante, né, de um capital inicial de R$ 6.000 a juros compostos de 5% ao mês durante 6 meses. Então vamos organizar as nossas legendas aqui, ó, nesse espaço, tá bom? Interessante que eu faça isso. Vamos lá, então, a nossa legenda, né? O montante é o que ele pede nessa questão, né? Segundo é o capital, que nesse caso o capital é de R$ 6.000, tanto faz eu utilizar o símbolo de reais ou não, tá bom? O importante é o desenvolvimento do cálculo. A taxa, né, que aí é igual a 5% ao mês, né? 5% ao mês, que aí a gente já pode converter, que vai dar 0,05, tá bom? 5 dividido por 100, duas casas decimais. E o tempo, né, que nesse caso aqui é 6 meses, tá? Um detalhe, se eu tiver sempre o tempo e a taxa em unidades diferentes, é interessante que eu converta o tempo, tente converter o tempo, tá? Porque a taxa de juros simples é diferente do procedimento de taxa de juros compostos, que a gente vai estudar em outro momento, ou vocês irão estudar em outro momento, né? Vamos lá então, seguindo, né, a nossa regrinha. Deixa eu copiar aqui essa regrinha, ó. Beleza? Tá aí a nossa regra, é a mesma. E ele pede para calcular o montante, né? Sendo que o capital é de 6.000 multiplicado por 1 mais 0,05, 1 mais 0,05 e o tempo elevado a 6. Tá legal? Então, o montante é igual a 6.000 vezes 1,05 elevado a 6. E aí eu tenho que encontrar, né, resolvendo primeiro o valor dessa potência. Então vai ficar 6.000 multiplicado pelo 1,05 elevado a 6. Deixa eu ver se eu consigo fazer nessa calculadora. Pronto, eu vou conseguir. Tá? 1,05, a gente usa essa expressãozinha aqui elevado a 6, né?
E aí a gente vai encontrar 1,34009. Vamos utilizar até essa quinta casa decimal, né? 1,34009. Que aí a gente multiplica por 6.000, né? Então a gente vai multiplicar esse resultado aqui, 1,34009 vezes 6.000, ou seja, vai dar R$ 8.040,54, né? O montante então é de R$ 8.040,54. Tá bom? É o que se pede na questão, pede o montante, então consequentemente o resultado já está aí. Só um instante, viu, turma? Então a gente tem que analisar o que se pede, né? Ao que se tem de fato e consequentemente a gente resolve mais facilmente, beleza? Vamos lá, questão 33 diz o seguinte, né? Aplicando-se R$ 15.000 a uma taxa de juros compostos de 1,7% ao mês, quanto receberei de volta após um ano de aplicação? E qual o juro obtido, né? Para receber de volta é como se a gente recebesse todo o montante, legal? Então deixa eu só pegar essas duas partes aqui, ó. Vamos pegar essas duas partes. Vamos trazer para cá para a gente fazer a nossa legenda, né? O capital agora é de 15.000, né? A taxa é de 1,7% também ao mês, que vai dar 0,017, tá legal? E o tempo é de um ano, né? Um ano. Ou seja, 12 meses, né? A gente já tem que fazer essa conversão aqui, como eu disse. O tempo e a taxa tem que estar na mesma unidade, tá legal? Então, substituindo os valores, né? A gente tem que o montante vai ser igual ao capital, que é de 15.000, multiplicado por... Se você quiser ganhar tempo, eu já sei que 1 mais 0,17 vai dar 1,017, né? Corrigindo aí, não 1,17, 1,017 elevado a 12, tá bom? Então a gente já pode garantir e ganhar um pouquinho de tempo aqui, mantendo 15.000, né? Multiplicar pelo resultado dessa potência, ou seja, ó, 1,017 elevado a 12, tá bom? Quem tem calculadora científica aí, algumas tem essa função, né? X elevado a y ou y elevado a x é a função de potenciação. Então vai dar um número muito extenso, tá bom? A gente vai abreviar esse número. Vamos utilizar apenas, vou manter as 5 casas decimais, né? 22,419. Então aqui fica 1,22419 e aí o resultado é apenas o produto, né? De 15.000 vezes 1,22419, né? R$ 18.362,85. R$ 18.362,85. Deixa eu só conferir. Isso mesmo. Só que aqui pede um pouquinho a mais, né? Ele pergunta qual é os juros obtidos, né? O juro obtido. Então, para calcular o juro, o que é que eu vou fazer? Semelhante eu fiz aqui, ó, na questão 31, tá legal? Semelhante eu fiz na questão 31, ou seja, os juros é igual, né? Os juros, basta pegar o montante e subtrair o capital. Ou seja, para encontrar os juros, basta pegar os R$ 18.362,85 e subtrair pelos 15.000, né? Tirar deles os 15.000. Então, o juro aqui seria de R$ 3.362,85. Tranquilo? Fácil? Eu vou fazer o seguinte, vou deixar essa questão número 34 para a gente debater depois no grupo e vocês tentarem resolver, tá legal? Se não conseguir, a gente confere ela depois de uma forma mais rápida e fácil. Tá bom? Vamos para cá. Vamos agora voltar lá para os títulos, nosso título do nosso conteúdo. A gente fecha assim a parte de matemática
financeira, tá bom? Envolvendo porcentagem, envolvendo juros simples e envolvendo também juros compostos. E a gente vai dar uma breve analisada, né, sobre o conteúdo de ângulos. O que é um ângulo, né? Vamos aqui abrir o nosso livro. Tá legal? Vocês vão encontrar o conteúdo de ângulos já aqui a partir da página 212, né? O ângulo é uma formação, é o ponto de encontro entre duas semirretas, tá bom? Ou seja, quando duas semirretas se tocam, ele forma um ângulo. Esse ângulo ele tem diversas classificações e tem também diversas medidas, tá legal? Então dê uma lida nesse material da página 212 que vocês vão identificar. E muitas coisas, os ângulos estão contidos em nosso dia a dia, né? Nos cantos da nossa casa, de um móvel, né? No mapa que forma a nossa cidade, né? Que indica a posição de uma loja, digamos assim, de um edifício, né? A localização de um prédio, seja lá do que for. Então tudo isso é formado a partir dos ângulos, ou seja, o ponto de encontro de duas semirretas naquele momento, né, naquele instante, naquele local, formam a localização de um ângulo, tá bom? Mas aqui à frente a gente vai ver os ângulos e seus elementos, né, os elementos de um ângulo, que são as duas semirretas, o vértice, né, e os lados, que são as semirretas. Nesse caso, sempre é interessante representar pela letra maiúscula os vértices, né, e os segmentos de retas e com um tracinho em cima, tá bom? A medida do ângulo ou o nome do ângulo a gente geralmente representa ou dessa forma aqui, ó, ABO, né? Deixa eu dar um zoom aqui para vocês identificarem melhor, tá? Aqui, ó, letras maiúsculas, né, com acento circunflexo onde está o vértice, ou então a gente também pode chamar com a letra minúscula, se aparecesse aqui. Geralmente usa-se o alfabeto grego para representar esses ângulos, tá legal? O vértice é o que? O vértice é o ponto de encontro das duas semirretas, né? É a abertura do vértice que indica o tamanho de um ângulo. Mais à frente, né, o ângulo, a região angular, né, é o conjunto dos pontos contidos no ângulo ou em seu interior. Isso são conjuntos infinitos, tá bom? Tem os pontos interiores, que é os que permanecem dentro. Tem os pontos do ângulo, que é os que formam, né, como aqui o A e o P. E o ponto exterior, né, que são os que estão fora desse ângulo. Lembrando que eu aqui, enquanto de duas semirretas, ele forma no mínimo dois ângulos, né? Tem um ângulo menor e tem um ângulo maior. Na maioria dos casos, a gente representa o ângulo que vai ser estudado, tá? E aí o passo a passo da página 214. Ele diz o seguinte, né? Observe a figura abaixo e dê o vértice do ângulo ao lado, né? E dê o vértice do ângulo os lados do ângulo convexo e a representação do ângulo. Como é que a gente vai representar isso nas nossas atividades? Vamos lá? Bom, deixa eu abrir aqui pra gente uma caixinha de texto pra gente. Acho que eu consigo colar uma outra aqui, só um instante. Pronto. Tá aqui. Vou usar a caixinha de texto que vai ficar mais organizada pra gente. Beleza? Vai estar isso aqui. Então vamos lá. Vamos indicar o vértice do ângulo, né? O vértice do ângulo. Que é o vértice desse ângulo aqui? A gente pode dizer que o vértice desse ângulo aqui é o O, né? É o O, e aí sempre com maiúsculo e com acento circunflexo, tá bom? Ele pede também o que? Ele pede os lados, né? Se ele pede os lados, eu posso representar os lados da seguinte forma, né? Posso representar com letra maiúscula, mas é preferencialmente que a gente represente dessa forma aqui, ó, tá? Como com um tracinho em cima, tá legal?
Então os lados aqui seria OP, né, que é do centro, OM na verdade, que é do centro ao segmento M, e ON, que é do centro ao segmento, ao ponto N, tá legal? Então são os dois lados. E a representação do ângulo, né? O ângulo em si, ele ficaria o que? M, que é o ponto mais distante ali, é o início, digamos assim, O, que é o vértice, e N, tá bom? Então esses são os elementos contidos no ângulo: o vértice, os lados e a formação do ângulo, beleza? Questão número 2 é uma questão meio que particular, né? Questão pessoal. Olha a sua volta e encontre o exemplo de ângulo, né? Aqui ele trouxe o exemplo de um livro, né? Vocês podem descrever aí o ângulo formado pelos dedos, né? Quando se abrem, as folhas do caderno, os cantos de um móvel, né? Então essa é uma resposta pessoal, tá bom? Eu quero que vocês depois descrevam essa resposta de vocês, tá? E aí a gente vai resolver a nossa aplicação. Nós temos duas aplicações, uma na página 215 e outra na página 217 e 18, tá legal? Mas vamos logo aqui para 215, que ainda trata desse conceito inicial de ângulo, tá bom? É um conceito inicial de ângulo para depois a gente ver as medidas do ângulo. Legal? Então, ele pergunta assim, né? Classifica os ângulos abaixo em convexo e não convexo. O que é um ângulo convexo? O que é um ângulo não convexo? O ângulo convexo é um ângulo que tem uma abertura menor que 180 graus, tá bom? Ou seja, se a gente for observar aqui, ó, o ângulo COB é um ângulo que tem uma abertura menor que 90 graus. Então, esse primeiro aqui, né, seria um ângulo convexo. Deixa eu colocá-lo aqui. A vermelha eu vou colocar já debaixo de cada uma a resposta, né? Na letra B, observe, ó, que se a gente for imaginar de A para E e P, nessa parte interna, né, seria um ângulo convexo, mas observe que ele tem aqui na parte externa, ó, ele está pedindo, observe que aqui tem uma abertura, né, que vai desse pontinho aqui, ó, circunferenciando até o outro ponto. Então, nesse caso aqui é um ângulo não convexo, tá? E já na letra C, observe que a parte achurada, né, a parte pintada, é essa partezinha aqui interna. Então, ele volta a ser um ângulo convexo. Tá legal? Simples, não tem muita dificuldade de resolver essas questões. Para o segundo, vou precisar dessas informações aqui. Então, vou abrir uma caixa de texto para facilitar a nossa organização. Ele diz o seguinte, né? Considere a figura abaixo e represente todos os ângulos possíveis. É muito complicado a gente fazer todos os ângulos possíveis. Mas como é que eu posso fazer todos os ângulos possíveis? Né? Observe que eu tenho aqui uma semirreta que vai de O a A, uma que vai de O a Q, uma que vai de O a P, uma que vai de O a R e outra que vai de O a B. Vai ser um pouquinho trabalhoso, mas vamos tentar organizar tudo isso aqui, né? Vamos lá. Começando de A, se eu fosse para O e depois para Q, eu formaria o nosso primeiro ângulo, AOQ. Se eu fosse de A para O e depois para P, já seria um outro ângulo. Então é um exercício aqui de organização, né? AOR e por fim AOB. Pronto. Aí eu formaria todos os ângulos que iniciariam com A. Lembrando que, por exemplo, se eu for iniciar agora de Q, QOA é o mesmo ângulo de AOQ, então não preciso representá-lo, tá bom? Então não preciso representá-lo, só pego de Q para frente. Pegaria Q com O e com P, seria um ângulo. Depois Q com O e com R, seria outro ângulo. E depois Q com O e com B,
seria um outro ângulo. Deixa eu voltar aqui. Ele vai seguir. Pronto. Seguindo aqui, posso iniciar com P. P com O e R é um ângulo. P com O e B seria outro ângulo. E por fim, R com O e B. Aí está a formação de todos os ângulos possíveis, tá bom? Iniciando 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, isso mesmo. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seriam possíveis formarmos aqui 10 ângulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São todos os 10 aí. Então, é um exercício apenas de organização. Tá legal? Terceiro quesito diz o seguinte, né? Observe com atenção a figura abaixo e responda o que se perde, né? Pergunta-se qual é o vértice do ângulo. Nesse caso aqui, vocês podem representar tranquilamente, né? O vértice, nesse caso, é a letra J. Qual é o lado, os lados do ângulo convexo, né? Os lados dos ângulos aqui seriam quais? J para cá, né? E J para R. J e K e J e R. E quais seriam a representação do ângulo, né? Como é que a gente poderia representar esse ângulo? Deixa eu inserir uma equação aqui que fica mais fácil, né? Ele aceita a resolução. Seria então K, J, não consigo, deixa eu... K, só um instante, viu? Vou conseguir colocar aqui com acento em ênfase. Pronto. J e R. Tá legal? Sempre lembrando, nessa situação aqui, ó, o vértice sempre fica no centro, tá bom? Nessa outra aqui, para indicação dos lados, é o contrário. O vértice sempre inicia. Por que sempre ele vai iniciar? Porque se trata, tá legal? Ele se trata de uma que a origem do ângulo é sempre o centro, tá bom? A origem da semi-reta, no caso, também é sempre o centro. Deixa eu só colocar aqui em ênfase para a gente seguir, tá? Uma representação melhor fica dessa forma aqui. Beleza? Então são questões simples, né? São questões fáceis de lidar. Bom, aí toda a questão de ângulo também tem alguns cálculos, né? Alguns cálculos. Vamos para o conteúdo aqui para a gente dar uma analisada nele. Como é conhecida a medida do ângulo? A unidade central do ângulo é o grau, tá bom? A gente costuma dizer que esses são os materiais utilizados para medir os ângulos, né? É um transferidor. Temos o transferidor completo, que é esse verde, né? Uma circunferência completa de 360 graus. E temos o meio transferidor, né? Que é um instrumento que mede 180 graus. Tá legal? A partir do posicionamento, né? Zerando uma da semi-reta, a gente consegue encontrar a medida do outro grau, do outro ângulo, né? Ou da outra, qual é a distância, qual é a abertura, aliás, com base no vértice. E aí temos algumas dicas, né? Ou alguns detalhes. Primeiro, não existe ângulo negativo, tá legal? Ou seja, a medida de um ângulo, ele vai ter algumas posições que são negativas mais à frente quando vocês estiverem estudando trigonometria. Mas a parte geométrica não, tá? Então a parte geométrica ele não assume um valor negativo. Bom, as submedidas do ângulo são minutos e segundos. Então, para ficar no entendimento mais prático, a gente vai considerar que 1 grau corresponde a 1 hora. 1 grau tem 60 minutos, então 1 hora tem 60 minutos. Então, uma associação prática aí para vocês. E, consequentemente, a subdivisão, né, ou a submedida do minuto é o segundo, ou seja, 1 minuto tem 60 segundos, tá? Tanto para o grau quanto para a questão de hora. E a classificação dos ângulos, temos aqui, né, o ângulo reto é aquele que mede 90 graus,
O ângulo obtuso é aquele que mede maior que 90, o ângulo agudo, que mede menor que 90, e o ângulo raso, né, ou meia volta, é o que mede igual a 180 graus. Tá legal? Bom, questão 1, a gente pode ir agora para a nossa aplicação, né? Ele pede aqui, escreva de maneira adequada, ou da maneira adequada de ler cada um dos ângulos pedidos abaixo, né? Então isso aqui ficaria o que? 28 graus, tá bom? Essa é a forma correta de responder. Esse 9 graus e 12 minutos, tá bom? Esse outro 17 graus 21 minutos e 13 segundos, né? Então vocês podem fazer a conclusão dele aqui mais à frente, tá legal? 14 graus, 31 graus, 55 minutos. Então vamos tentar ganhar tempo pra gente ver já a conclusão, beleza? Questão número 5 diz o seguinte, né? Em um relógio, quanto mede o ângulo formado entre os ponteiros quando estiver marcando 14 horas? 14 horas vai ser 2 horas da tarde. Deixa eu pesquisar aqui um relógio rapidinho. Tá legal? Então vamos cá. Relógio. Acho que eu acabei clicando errado. Pronto. Vou abrir aqui um qualquer, tá bom? Vou abrir aqui uma imagem qualquer. Peguei esse. Se vocês observarem, ó, o relógio ele tem 12 números, tá legal? E aqui no centro, os seus ponteiros formam os ângulos. Se uma circunferência corresponde a 360 graus, se eu dividir 360 graus por 12, que são os 12 números que tem ali, cada número tem uma abertura de 30 graus. Então aqui, quando a gente tem 2 horas da tarde, o ponteiro maior vai estar apontado para o 12 e o ponteiro menor vai estar apontado para o 2. 14 horas representa esse horário, né? Então, se cada número aqui, do 12 para o 1, do 1 para o 2, do 2 para o 3 e assim por diante, tem uma abertura de 30 graus referente ao número anterior, a gente teria aqui 30 mais 30, 60. Então, a gente teria uma abertura, né, de ângulo de 60 graus. Então, a nossa representação vai ser apenas essa, né, 60 graus. Já a questão número 6, ele questiona o seguinte, né? Um ângulo de meia volta, ou seja, um ângulo de 180 graus, foi dividido em dois ângulos. O valor do maior é o quíntuplo do valor do menor. Determine o valor de cada um dos ângulos dessa divisão. Opa! Observe que aqui a gente já tem uma situaçãozinha, né? Vamos lá escrever essa sentença, né? São dois ângulos. Um é o quíntuplo do outro. Então, o primeiro eu vou chamar de x. Deixa eu aproximar aqui para ficar melhor para vocês, tá bom? O primeiro eu vou chamar de x. E também vou aumentar aqui nossa fonte, tá? Tá muito pequena. Pronto. O primeiro eu vou chamar de x e o segundo diz que é o quíntuplo do valor do menor. Então o segundo vai ser 5 vezes o valor do menor. E vou igualar a quanto? Ele diz que é um ângulo de meia volta. O ângulo de meia volta é também conhecido como um ângulo de 180 graus. Então, se x mais 5x é igual a 180, vou ter que 6x é igual a 180 graus. Logo, x, então, é igual a 180 graus dividido por 6, né? Deixa eu organizar aqui tudo direitinho. E aí a gente já sabe a nossa resposta, né? Um cálculo simples, 180 graus dividido por 6. Então,
x é igual a 30 graus. Beleza. Só que ele não pede o valor de x, ele pede o valor do menor e do maior, né? Então posso dizer que o menor ângulo mede x, que é igual a 30 graus, tá bom? E o ângulo maior, o ângulo maior mede 5x, que é igual a 5 vezes 30, né? 5 vezes 30 graus, que é igual a 150 graus. Tá legal? Então, uma representação simples, né? Uma forma bem prática de resolver. Tá bom? O menor 30, o maior 150, porque 30 mais 150 vai dar 180. Vamos lá. Na figura abaixo temos um transferidor e alguns ângulos. Indica em graus a medida dos ângulos, dos seguintes ângulos, né? De A a B, né? De A para O e B, a gente observando que A aqui, considerando que é zero, né? A O e B dá aqui aproximadamente 30 graus, né? Então, vamos lá. 30 graus. De A para O e C, aí já aumenta um pouquinho. Tá aqui aproximadamente 60 graus. De A para O e D, né? Já aumenta mais um pouco. Tá aqui 30 em 30, 90. De A para O e E, 120. De A para O e F, 150. E de A para O e G, 180. Então, essas são as medidas dos ângulos representadas aqui. No mais, essa questão número 8 é uma questão que eu vou deixar para vocês tentarem, tá bom? Vocês podem utilizar o próprio livro e fazer a anotação nela mesmo, tá legal? No livro, sem precisar vocês fazerem o desenho dos ângulos, tá bom? Vou até botar uma observação aqui, ó. Responda no livro. Tá bom? Tá aqui essa observação para vocês relembrarem que não há necessidade de copiar essa questão, e aqui é interessante vocês resolverem diretamente no livro mesmo, que tem a medida. E por fim a questão 9. Observando os ângulos do exercício anterior, responda quais são os ângulos agudos, né? Aí sim, aqui a gente é possível representar. O que é um ângulo agudo? É um ângulo que mede menos de 90 graus, ou seja, o ângulo da letra A e o ângulo da letra C. Então, o ângulo da letra A e letra C. Então, A e C, né? E os obtusos são os outros dois, né? O ângulo da letra B e da letra D. Tá legal? Pronto. Simples. As questões bem práticas a gente vai resolvendo gradualmente. Acho que vai dar tempo a gente voltar e resolver aquela questão lá, inicial. E aí, essa daqui, ó, de montante. E aí vocês observam que o conteúdo de ângulo é um conteúdo simples, um conteúdo prático, né? E um conteúdo essencial para vocês. A gente vai viajar em ângulos aqui na próxima aula, até pelo menos essas partes, né? De que a gente precisa ter alguns cálculos, e aí sim a gente fecha o nosso conteúdo. Isso, adição, acho que a gente pode ignorar a adição de ângulo e esse tipo de ângulo. Eu vou fazer uma seleção das questões e a gente vê na próxima aula, tá bom? Vou pedir só um instantezinho aqui, enquanto eu tomo uma água, para a gente continuar aí